Bom dia, aqui mais uma vez a professora Cédina e hoje eu quero falar de um assunto da geometria que são os ângulos, mas para isso vocês vão usar o material. Esse aqui é um esquadro, certo? O modelo desse esquadro aqui, quando você pegar, ele tem que ficar no alinhamento, na reta, com a mesa, viu? Tá certo, gente? Vocês têm que fazer aqui a altura e aqui tem que estar em cima da mesa. Que esse esquadro aqui, ele representa um triângulo retângulo. E o transferidor de vocês, eu não sei se vocês receberam esse aqui por completo ou se é só meia lua. O meia lua e esse completo também faz o mesmo efeito. Lembrando que nós iremos trabalhar, você vai colocar ele, o número, você vai ler como se ele tivesse de fundo, tá bom? E vai começar do zero, vai começar sempre daqui, do zero, tá certo? Ele funciona no sentido anti-horário, o lado contrário dos ponteiros do relógio. Então, ele vai funcionar dessa forma, ó. Pra gente encontrar o tamanho de um ângulo, tá bom? E você vai precisar do transferidor. Ou pode ser o círculo, ou pode ser a meia-lua, tá bom? Isso aqui é o transferidor. E essa régua aqui que a professora pegou, ela se chama esquadro. Então, além da convencional, precisa das retas, essas duas são muito importantes para você fazer o estudo de ângulos, que é da geometria. Professora, mas por que eu tenho que aprender ângulos? O ângulo, gente, quando a gente começa a estudar o ângulo, a gente acha que não tem grande importância, mas tem sim. Os profissionais de construção civil, quando vão construir um prédio, para eles construir o prédio, eles têm que fazer o nivelamento do terreno. E esse nivelamento ele tem que ser angular. Ele pega o mesmo nível de um lado e do outro lado tem que dar o mesmo nível. Se não der a mesma altura, o prédio ele não vai ser construído normal e vai correr o risco de cair. Eu estou só falando isso que é uma dos usos do ângulo. Outra também é para estudar o nosso sistema, o nosso universo, tá certo, gente? Eu estou falando de profissionais que trabalham fazendo essas medições angular diariamente. Né? E eu acho que o pedreiro nem sabe que é tão importante, né? Quando ele tira o nível, mas ali é o ângulo. Outra, onde se usa muito o ângulo para os meninos que gostam de esporte, os atletas hoje, eles estudam até o lançamento de uma bola para ela fazer um ângulo, entrar dentro da trave e fazer seu gol. Então, é muito importante estudar ângulos, e ângulos é da geometria, é da matemática, por isso que eu estou aqui. Mas, professora, o que é um ângulo? Né? Vamos lá, vocês têm que perguntar. Se vocês não perguntar, eu pergunto, porque eu faço de conta que vocês estão aqui comigo, viu? Então, o que é um ângulo? Gente, o ângulo é quando você faz o desenho de duas semi-retas, a professora colocou até aqui, ó, semi-reta, uma semi-reta e tá aqui outra semi-reta. Quando eu faço o desenho de duas semi-retas, que elas vão interceptar, quando elas se juntam, elas formam o quê? O que é essa bolinha que a professora colocou aqui? Vê se vocês lembram. Lá, quando a gente fez uma atividade em sala de aula, que foi para montar as formas geométricas espaciais, que esses cantinhos aqui é conhecido como o vértice. Então, quando você tem duas semi-retas que se juntam ao vértice, esse vértice aqui, ele vai ser a fundamentação do meu ângulo. E o que é o ângulo? É o espaço de uma semi-reta a outra. Então, esse espaço aqui, ó,
Tá vendo? Daqui até aqui, ele forma o quê? Um ângulo, tá certo? Aí, o que foi que a professora botou aqui? Cada semi-reto, a professora botou ponto. Aqui o ponto A, aqui no vértice, que é o encontro, é o R. E aqui, nessa outra reta aqui, que eu botei o ponto, é a H. Na escrita, como é que a gente faz esse desenho aqui? A, R e H. Só que o meu R, ele tem o quê? Um acento circunflexo. Esse acento circunflexo significa que nesse ponto aqui está o ângulo. Então, quando você vê essa representação, é porque o ângulo está nesse ponto, que está representado pela letra R. O ângulo está nesse vértice, que está representado pela letra R. E aí, nós temos duas semirretas, no local que elas se interceptam, se forma o quê? O ângulo. O que é o ângulo? É esse espaço aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é que é o ângulo. E aí a professora vai comentar a respeito de cada um, tá bom? Eu coloquei aqui os ângulos mais importantes, que também vai auxiliar nas atividades de vocês. Então, isso aqui é uma representação de um ângulo, tá bom? Olha, onde é que o ângulo está? Na letra, no vértice que está sendo representado pela letra R. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Pegando o transferidor, você vai olhar. No seu transferidor, ele tem uma marca bem aqui no zero, você vai marcar. Isso aqui tem que ficar na reta, tá bom? Um segmento de reta. E bem aqui no meio tem uma lista também, você marca, deixa eu marcar bem retinho, que é para você entender. Pronto, vamos lá. Ó, a professora colocou bem aqui no zero um pingo preto e colocou bem aqui no centro. Aqui o centro é onde é que você vai colocar sempre no vértice, tá bom, gente? Que vai precisar do vértice e da origem, que é o zero. E aí, vamos colocar aqui, ó, bem no centro, tá bom, ó? Ó, o zero ficou em cima dessa semi-reta. O centro ficou bem em cima, onde cruza-se as duas. E aí, a professora vai marcar aqui, ó. Pra gente saber que tamanho tem esse ângulo. Repare que eu comecei do zero e eu fui o quê? Até 90 graus. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele é conhecido como ângulo reto. Por quê? Porque ele faz o eixo perpendicular. Ele faz isso aqui que eu disse pra você. Coloca-se, encosta a régua lá, coloca-se na parede ou em cima da mesa, aí coloca a outra. Se ficar esse eixo aqui, ele é o quê? Perpendicular. O eixo perpendicular, ele vai ser representado pelo ângulo de 90 graus, que também é conhecido pelo ângulo reto. Tá bom, gente? Então, quem é 90 graus? É o ângulo reto. Por que esse ângulo é mais importante? Porque todas as construções, para dar sustentabilidade aos prédios, precisa o nível estar no ângulo de 90 graus, tá certo? Os cantinhos das casas de vocês. Aí a professora vai apagar aqui o 90 graus e vou colocar nesse outro aqui de baixo. Olha, lembrando, o centro fica em cima do vértice e o riscado fica em cima
de um segmento de reta. Pronto. Parou bem aqui. Tá bom, gente? E aqui, ó, do zero até esse ponto que a professora marcou, é 45 graus. Posição meio ruim, mas tá aí. 45 graus. Quando o ângulo for menor que o 90 graus, esse ângulo é conhecido como ângulo agudo. Então, ó, quando for um ângulo menor que o ângulo reto, ele é conhecido como o quê? Como um ângulo agudo. Tá vendo que ele é 45 não é menor que 90? Então, ó, 45 é um ângulo que agudo. Professora, e se fosse 89? 89 graus é maior ou menor que 90? É menor. Então, ele permanece sendo o quê? Agudo, tá bom, gente? Lembrando que, olha, a professora está usando o material que vocês receberam. Então, todos vocês têm esse material em casa. Agora é o momento de usar, tá bom? Eu não esqueci o que eu falei, que o material que vocês receberam a gente ia usar. Então, nós vamos dar continuidade. Como é que você vai usar? Marca lá no zero, marca lá a retinha do centro para ficar bem no vértice. E aí, sempre começando, você apoia o zero. Aqui de novo esse, ó. Apoia sempre o zero para começar. Você vai começar sempre a partir do zero. Vou apagar aqui. Aí vou colocar, ó, zero, tá vendo? E fica bem em cima da linha. E aí eu vou marcar lá onde está a outra, ó. Tá vendo, ó? E aí facilita muito eu saber que ângulo é, ó. Daqui até, opa, 125 graus. 125 graus esse ângulo aqui. Agora, olha, quando o ângulo for maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Quando o valor aqui for maior, ele é o ângulo obtuso. E se fosse 91 graus, ele era ângulo reto ou ângulo obtuso? Ângulo obtuso, tá bom, gente? Então, essa aqui são os 3 ângulos conhecidos, mas eu vou falar desse outro aqui também. Eu coloquei 2 segmentos de retas. Ah, professora, não é somente uma reta, não? Não, porque aí tem um ponto bem no centro. Esse ponto é quem? É o meu vértice. Quando eu tenho um vértice, eu tenho um ângulo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Colocando aqui bem no centro dele. A gente vai ver aqui, ó, marquei aqui, vou marcar aqui do outro lado. Olha aqui, gente. Ele fez todo meia volta, né, ó. Meia volta no meu transferidor. Quando ele fez essa meia volta aqui, ele faz o quê? 180 graus. Esse ângulo também ele é muito usado, certo? Então, ele é 180 graus. Ele é conhecido como ângulo raso. Repare que quando eu tenho duas meia volta, eu tenho um giro completo, que aí fica 180 mais 180, 360, 180, 180, 360. Tem até uma música aí com essa deixa, né, usando a matemática, mas a professora não sabe dançar, então vamos dar continuidade, né? Aqui eu vou trabalhar o transferidor. Eu desenhei esse transferidor, por isso que eu peguei ele para mostrar para vocês, tá bom, gente? Eu desenhei ele dessa forma, ó, vou só mostrar aqui, tá vendo, ó? E aí a professora também fez os ângulos dele. Esse ângulo aqui, por que que a professora disse que é 90 graus? Repare que quando eu coloco aqui, ó, bem no centro,
ele chega aonde? No 90 graus. Então, aqui é um ângulo reto, 90 graus. Quando eu peguei esta ponta, aqui a ponta, aqui ele é o quê? Aqui ele é 60 graus, por quê? Deixa eu pegar daqui a régua errada, mas deixa eu mostrar aqui. Quando ele coloca aqui, ó, ele vem até aqui, ó. E aqui é 60 graus. Se aqui é 90, aqui é 60, esse outro é a metade, né? Então, ó, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser 30 graus. Gente, a soma dos ângulos de um triângulo dá o quê? 90 mais 60 mais 30, eu vou ter o quê? Eu vou ter 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Olha aí outra coisa bem interessante, que a gente, na próxima aula, a gente vai falar da soma dos ângulos internos dos polígonos. E aí, a professora fez esse desenho aqui. Vamos descobrir quais são os ângulos dele. Deixa eu só pegar outro pincel para ficar mais legível. Como é que a professora vai fazer? Usando o transferidor. Sempre usando o transferidor. Porque essa aula aqui eu estou apresentando os ângulos, mas eu quero que vocês aprendam a usar as ferramentas que vocês têm em casa, que não é só para criar poeira. O que é que a professora vai fazer aqui? Vou colocar bem na origem e no lado de uma reta, tá certo? A origem é bem aqui. Vamos organizar aqui. Tá aqui a origem e está aqui uma reta, tá bom? E aí a professora vai marcar o ângulo aqui. Aqui, marquei aqui. Juntando esse daqui, pronto, esse lado aqui é 60. Vou fazer diferente, tá bom? Esse aqui é 60. Pincel que risque. E aqui também é 60. Então, repare que se esse lado aqui é 60, é esse lado aqui, né, ó. Tá vendo onde é que ele vai ficar? 60. 60 mais 60, ele tem o que aqui? 120, né? Se esse aqui é 60, ó, só para mostrar para vocês, eu vim até aqui, marquei no 120 e como tava bem no meio, era bem aqui, né? Agora vamos lá. Marcando aqui esse de baixo, ó, bota de novo lá no vértice, o centro. Calma aí, bem aqui. Pronto. Repare que ele vai ficar sempre em cima, tá bom, gente? Então, bem aqui, eu tenho, ó, 30. E aqui eu tenho 30. Juntando os dois aqui, eu tenho quanto? Eu tenho 60. E aí, gente, se aqui o 60 e esse é o 30, esse aqui eu preciso fazer? Você já vai saber que cada ponta dessa tem o quê? Tem 90 graus. Vocês repararam que o ângulo de 90 graus ele tem uma representação diferente? A representação dele, gente, ela é como se fosse um quadrado para dizer que ele está no eixo da origem, no eixo principal. Por isso que ele tem essa formaçãozinha. Quando tivesse desenho, se tivesse desenho no livro, é o quê? Ângulo reto, 90 graus.
Esse aqui você vai precisar usar o transferidor, tá bom? Aqui eu use só para confirmar, mas é isso aqui. Então, olha, quando tiver esse desenho, ângulo reto, 90 graus. Onde é que fica o ângulo? No vértice, que é representada a letra com um acento circunflexo. Pronto, gente, aqui nós montamos os ângulos dessa figura todinha, os ângulos internos, tá bom? Apresentado para vocês. Espero que tenha tirado a dúvida de vocês com relação ao ângulo e que ajude na atividade que eu passei para vocês, tá bom, gente? Se cuidem. Mais uma vez, se cuidem. Esse é o momento da gente ficar dentro de casa. Usem as redes sociais para conversar com seus colegas. Se quiser conversar com a professora, coloque uma mensagem que eu coloco o número do meu WhatsApp, tá bom, gente? Mas se cuidem. Eu quero ainda dar um abraço em vocês. Forte. Tchau, até a próxima.